A avaliação de aprendizagem e processo, segundo bimestre 2021, Ciências Humanas, turma, quarto ano, Ensino Fundamental. Esta avaliação é composta por 22 questões de alternativa, mas apenas uma alternativa está correta. Para a realização desta avaliação, acessem a plataforma CAED. Se tiverem dúvidas, procure o Proatec da sua escola ou a sua professora ou seu professor. Lembre-se, sua participação é muito importante. Boa prova a todos! Atividade 1. Leia o texto abaixo. Êxodo rural no Brasil. O êxodo rural corresponde ao processo de migração em massa da população do campo para as cidades, fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. O êxodo rural no Brasil ocorreu de forma mais intensa em apenas 2 décadas, entre 1960 e 1980. Esse texto mostra que o êxodo rural no Brasil aumentou os investimentos do governo no campo, beneficiou a população que já vivia nas cidades, melhorou as condições de vida no campo, modificou a história da organização social das cidades. Então, vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 2. Leia o texto abaixo. Para os caçadores do período paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que período as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. De acordo com esse texto, o tempo no período paleolítico era organizado por meio da alteração do relevo, dinâmica da produção de alimentos, diversidade climática, observação das estrelas. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 3. Leia o texto abaixo. Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza e a sopa. Os alemães trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e salsichas. Os portugueses vieram com o pão. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes e peixes, também herança cultural indígena. Esse texto descreve qual tipo de influência dos imigrantes na formação da cultura brasileira? Alteração das técnicas de cultivo, extinção dos hábitos alimentares locais, introdução de novos pratos típicos, mudança das tecnologias no campo. Então, vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 4. Observe a imagem abaixo. Cerimônia de Candomblé, Bahia. Essa imagem retrata uma prática cultural trazida por africanos para o Brasil, que contribui para qual diversidade no país? Artística, linguística, política, religiosa. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 5. Leia o texto e observe a imagem abaixo. História do comércio. O sistema de trocas, que é considerada a primeira forma de comércio, era local. Isso quer dizer que apenas as pessoas de uma determinada comunidade realizavam essas trocas. Cada família possuía uma determinada habilidade: pesca, agricultura, pecuária,
entre outras. No fim das contas, produziam mais do que consumiam e começaram assim a estocar. Mas os produtos estragavam e, além disso, a casa precisava de outros itens fora os que eram feitos por eles. Daí apareceu a necessidade da troca. Troca de produtos. Esse texto e essa imagem mostram que o sistema de trocas ajudou também na movimentação das comunidades sedentárias nos territórios, das pessoas e animais nas comunidades nômades, dos alimentos para ajudar na alimentação dos escravos, dos povos e produtos em diferentes territórios. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 6. Observe as imagens abaixo. Com base nessas imagens, as técnicas e as atividades representadas contribuem para a conservação do espaço rural, a transformação da população urbana, o afastamento em relação à zona urbana, o desmatamento descontrolado. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Atividade 7. Essa imagem apresenta uma pessoa que se muda para a capital em busca de baixos índices de poluição, emprego relacionado à agricultura, melhores condições de trabalho, proximidade com a natureza. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 8. Observe a imagem abaixo. Capoeira. Essa imagem retrata uma manifestação cultural brasileira que possui raízes da cultura de povos africanos, australianos, chineses, europeus. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 9. Observe as imagens abaixo. Com base nessas imagens, o uso dos recursos naturais ajudou na despoluição de rios, impediu a saída das pessoas da zona rural, preservou o meio ambiente, transformou a vida da população. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 10. Leia o texto abaixo. Museu da Imigração. A história do Museu da Imigração tem como ponto de partida o projeto da Hospedaria de Imigrantes do Brás. Após as primeiras leis abolicionistas, a imigração tornou-se uma saída para suprir a falta de mão de obra barata. Soma-se a esse contexto a situação de miséria e fome na Europa no fim do século XIX e início do XX. Assim, o Brasil, e mais notadamente São Paulo, principal produtor de café, desenvolveram políticas de imigração, nas quais se insere o sistema de hospedarias, criadas para acolher imigrantes que vinham trabalhar nas lavouras e no início da indústria. Com base nesse texto, em sua formação, a cultura da sociedade paulista e brasileira foi influenciada pelas ajudas econômicas de outros países, contribuições de povos de outros países, diferenças religiosas entre países, ordens políticas de outros países. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 11. Observe a imagem abaixo. Essa imagem retrata um território no Brasil ocupado pela população cigana, indígena, quilombola, sertaneja.
Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 12. Observe as imagens abaixo. Casa da Frontaria Azulejada, Santos, São Paulo. Os azulejos utilizados na construção apresentada nessas imagens representam a contribuição de qual cultura para a arquitetura de Santos? Asiática, indígena, portuguesa, quilombola. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 13. Observe a imagem abaixo. Essa imagem mostra um tipo de trabalho comum na cidade, na indústria, no campo, no comércio. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 14. Observe as imagens abaixo. Garotos disputando corrida em carrinhos de rolimã em 1972. Crianças com aparelhos eletrônicos na atualidade. Essas imagens mostram que, com o passar do tempo, os modos de lazer das crianças passaram por conflitos, mudanças, permanências, proibições. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 15. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, a água está sendo utilizada para a geração de energia, plantação de alimentos, realização de esporte, reprodução de peixes. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 16. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, a atividade industrial está causando qual impacto ao meio ambiente? Contaminação da água, morte de animais, poluição do ar, remoção da vegetação. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 17. Leia o texto e observe a imagem abaixo. A aparição de ruínas revela memórias de moradores de cidades inundadas na Bahia. Entre 1975 e 1977, as quase 12.000 famílias de Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Centro Sé foram obrigadas a deixar suas casas e se mudar para as novas sedes das cidades. Os antigos municípios foram engolidos pelo São Francisco e deram lugar a 34 bilhões de metros cúbicos de água. As famílias foram transferidas para os locais construídos pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF. A professora aposentada Mara Lília Fernandes Castro, 66 anos, lembra das reuniões entre a população de Casa Nova e os engenheiros da CHESF. Víamos o descontentamento de alguns. Outros não aceitavam. Diziam que isso não podia acontecer. Outros acreditavam no progresso, que realmente veio. Era uma cidade gostosa pela convivência. Todos se conheciam. Mas, lá na nossa energia elétrica, terminava às 11 horas da noite, porque era gerada por um motor a diesel. Cidade Nova. Seca expõe ruínas de cidades inundadas para a construção da barragem de Sobradinho. Com base nesse texto e nessa imagem, a construção da barragem de Sobradinho para fazer uma usina hidrelétrica ajudou a sobrevivência dos animais daquela região?
evitou a poluição e destruição do meio ambiente, modificou a religião que a população praticava, mudou a paisagem e a vida dos moradores do local. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 18. Leia o texto e observe a imagem abaixo. Comércio. O mercado é o lugar público onde negociantes expõem e vendem seus produtos. O surgimento do mercado, como espaço físico, ocorreu na antiguidade, antes da invenção do dinheiro. Independente da existência do dinheiro, é a oferta e a procura por mercadorias ou serviços que permite a existência do comércio. Com base nesse texto e nessa imagem, o comércio de produtos ajudou na aproximação entre as pessoas das comunidades, divisão das culturas dentro dos países, obrigação econômica entre as comunidades, união política entre as nações. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 19. Leia o texto abaixo. Imigração no Brasil. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Calcula-se que nos primeiros 50 anos do século XVIII, entraram só em Minas mais de 900.000 pessoas. Os colonos, nos primeiros tempos, estabeleceram contato com uma população indígena em constante nomadismo. Surgiu o terceiro grupo importante que participaria da formação da população brasileira, o negro africano. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico negreiro do século XV ao século XIX. Vocabulário: nomadismo. Os nômades vivem da caça, pesca e da coleta de alimentos. Quando há necessidade, se mudam de local para procurar melhores condições de vida. Era estilo de vida dos primeiros homens na Terra. Com base nesse texto, os europeus e africanos que vieram para o Brasil durante a colonização ajudaram na divisão do ouro com os indígenas, na formação da cultura da colônia, no impedimento do trabalho forçado na colônia, no respeito à religião dos indígenas. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 20. Observe a imagem abaixo. Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas, no bairro Liberdade, em São Paulo. Essa imagem retrata uma festa que celebra a contribuição cultural de qual povo em São Paulo? Africano, europeu, japonês, mexicano. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Atividade 21. O povo africano contribuiu para diversos aspectos culturais existentes no Brasil. Ajudaram a enriquecer, por exemplo, a culinária, a dança, a religião, a música e também a língua. O processo migratório dessa população ocorreu principalmente no período colonial, quando foram trazidos à força para trabalhar no Brasil em um processo chamado de escravidão, férias, globalização, turismo. Vocês irão assinalar
a alternativa correta. Atividade 22. Leia o texto abaixo. Povos que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência. Esse texto descreve o modo de vida de qual comunidade tradicional brasileira? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros. Vocês irão assinalar a alternativa correta. Chegamos ao fim da avaliação de aprendizagem em processo do segundo bimestre 2021, Ciências Humanas, turma 4º ano, Ensino Fundamental. Parabéns a todos os alunos que realizaram essa avaliação.